Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa quarta aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Já oramos, pedindo a bênção de Deus, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a Deus. Estamos trabalhando sobre bibliologia, doutrina da palavra de Deus, e hoje, com a graça do Senhor, estaremos iniciando o capítulo 4 do livro-texto do Grudem, que fala sobre as 4 características das Escrituras, a autoridade, mas eu também separei para vocês aqui um material que eu peguei com o professor Tiago Perim, 2 apostilas do professor Jair. Nós estaremos dissecando elas antes de entrar, então, nesse capítulo, porque quando falamos sobre a autoridade das Escrituras, eu quero ainda dissecar um pouco aquela ideia da aula anterior, sobre revelação. E hoje nós estaremos trabalhando nessas 2 apostilas, num primeiro momento, do professor Jair, e depois a gente então vai para o livro-texto, tá bom? Então, como é costume, eu gosto sempre de avisar que nós gravamos as nossas aulas, para que vocês possam reutilizar esse material depois, estudando, ruminando tudo que aprendemos aqui. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas fazem parte do currículo, e gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Quem quiser maiores informações, mandem um e-mail nas descrições do vídeo ou do áudio, está aqui os nossos e-mails, tá bom? Então vamos lá, minhas irmãs, vamos lá. Gosto também de ler um texto bíblico, quero ler um texto que está em João 17:17. Vou fazer aqui uma ilustração com vocês, e aí, na sequência, a gente vai para esses temas tão oportunos, tá bom? João, capítulo de número 17, versículo 17. O irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós. Estarei compartilhando aqui a minha Bíblia digital. João 17, 17. Pode ler? Opa, pode ler. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Santifica-os na verdade. Você crê de todo o coração nisso, meus irmãos? Que por meio da palavra de Deus, nós nos tornamos mais consagrados. E essa foi uma oração de Jesus. Santifica-os na verdade. Como assim, pastor? Aqui nós estamos lendo um versículo da oração sacerdotal. Jesus orando pelos seus discípulos, apóstolos, e por todos aqueles que fossem crer nele. Ou seja, essa oração que Jesus fez em João 17 te inclui e me inclui. E inclui todos os redimidos que se aproximarão de Deus. E o pedido de Jesus ao Pai foi: santifica-os na verdade. Em outras palavras, consagra-os na palavra. Consagra-os na verdadeira revelação de Deus. E aqui Jesus, inclusive, é enfático. A tua palavra é a verdade. Você crê nisso, meu irmão? Você crê, irmã? Que quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais cremos na palavra, mais nos consagramos. E assim, por isso, inclusive, que estamos aqui, para aprender a amar esse livro, para se consagrar em virtude de tudo aquilo que Deus nos ensina, para que a vontade de Deus se cumpra em nós, e depois possamos ser bênçãos a outros. Eu sei que quando olhamos para nós e nos avaliamos, pensamos: como pode Deus usar um pecador como eu? Mas
Esse é o projeto de Deus. Ele salva pecadores, ele limpa pecadores, ele lava os pecadores, redime pecadores e depois ele usa os pecadores. E assim a obra dele vai sendo feita entre nós, não porque sejamos alguma coisa, mas porque cremos em alguém que é especial, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Ou seja, tudo o que fazemos, se fazemos alguma coisa de especial, é a graça de Deus sendo manifesta em nós e por meio de nós para abençoar alguém. Não é fruto da nossa virtude. A única coisa que compete de nós é crer, se posicionar, mas é o agir de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Aqui é uma linha muito simples, ao mesmo tempo também uma linha muito difícil para alguns, porque muitas pessoas pensam assim, tudo dependerá de mim. E na realidade, eu diria, o que depende de nós é crer e se consagrar. O demais depende de Deus. Depende do poder do Espírito Santo, da vontade soberana de Deus. E eu digo sem medo de errar, quando entendemos isso com doçura, nós encontramos o nosso lugar no reino e simplesmente vivemos o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus, sem neuras, sem, eu diria, cobranças, sem um humanismo, aquela cobrança de alguém dizendo, olha, se você não está vendo Deus aqui agir na sua vida, nessa área, é porque está faltando alguma coisa. Perceba, até nessa hora a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que se entregar ao máximo, mas tem que acreditar que é o Senhor quem vai operar na nossa vida. É Ele que vai realizar, não é a nossa virtude, o nosso empenho, o nosso mérito. Eu sei que tem horas que a gente se perde um pouco nessa questão, porque no mundo secular, no mercado de trabalho, a gente se dedica muito para passar numa prova, se dedica muito numa profissão, se dedica muito para ganhar dinheiro, então a gente usa essa mesma correlação da vida humana na vida espiritual, e não é, meus irmãos, não é. A vida espiritual ela é diferente. E só para eu finalizar esse ponto, percebam que os apóstolos eles eram muito resolvidos sobre isso, porque eles eram pessoas simples, com exceção de Paulo, que foi um figurão, mas lembre-se, ele era um perseguidor e um assassino, que nem Moisés. Então, antes da gente valorizar o currículo paulino, nunca se esqueça disso. Ele foi um homem vil no primeiro momento. Ele foi uma pessoa realmente que agiu de uma forma, eu diria, até de forma desproporcional. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja, prendeu, foi aquele que autorizou o martírio de Estevão. Ou seja, eu sei que Paulo tinha um currículo brilhante, mas ele, antes da conversão, era um perseguidor. Era um perseguidor cruel, que em nome da sua fé cega, prendia, judiava, aprisionava, amedrontava a igreja do Deus vivo. Aí depois se converte, se torna, né, nessa bênção que ele que de fato se tornou. Mas, lembrando, podem ver que os apóstolos, eles eram muito resolvidos nisso. Eles não se sentiam melhores do que os outros. E os outros, de contrapartida, por exemplo, Maria Madalena, Joana, as mulheres ali que estavam ao lado de Jesus, né? Nós temos Marta, Maria, Lázaro, que eram aqueles que recebiam Jesus quando ele ia para Jerusalém, sempre ficava na casa deles. Eles eram pessoas resolvidas, eles não tinham dor de cotovelo. Jesus, por que o Senhor separou eles e não eu, para o apostolado? Percebam, cada um no seu devido lugar, vivendo os sonhos e os projetos de Deus. Isso tira um peso da gente, porque a gente se consagra o máximo e Deus vai realizar o que Ele quiser por nosso intermédio. E quem será glorificado é o Senhor e não nós. Se Ele usar o irmão, ótimo. Se Ele usar outro irmão, maravilha. Se Ele nos usar, glória a Deus.
mas é Ele nos usando. Percebam que até nisso a nossa sociedade contemporânea ela pega o culto à personalidade. Pode ver, o pastor traz a presença de Deus. A missionária é o vaso usado por Deus. O outro é a boca de Deus. Sem ele, nada acontece. Parece que as pessoas se tornam mais importantes do que o Espírito Santo. Porque há eu diria, um desequilíbrio nesse ponto. Que Deus nos ajude a realmente nos santificarmos na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, tá bom? Deixo esse texto para vocês. E agora, como eu disse, eu quero contar uma ilustração, meus irmãos. Lembram daquele filme, Forrest Gump? Tom Hanks, quando ele passa por um náufrago e ali ele vai para uma ilha e lá ele fica vivendo durante muitos anos. Quem lembra desse filme, lembra? E aí ele até, num dado momento da vida dele, ele pega uma bola que tem, se eu não me engano, um W, né? É uma bola de basquete, eu acho. E ele começa a chamar de Wilson aquela bola, alguma coisa assim. E ele conversa com a bola, é isso? É isso mesmo? Eu lembro que ele conversa com a bola, ele bate um papo com a bola, porque ele não tem mais ninguém ali. Então, eu quero usar essa ideia do Tom Hanks só para ilustrar uma coisa. Imagine o seguinte, que uma pessoa, de fato, ela está viajando num barco com a família, ela já foi alfabetizada, é uma criança muito especial, tem ali seus 6, 7 aninhos, e de repente vem uma tempestade, um náufrago, e aí aquela criança, milagrosamente, é salva, e quando ela acorda, ela está na ilha sozinha. E agora na ilha, ela vê alguns destroços da embarcação, os pais dela não estão lá, e ela fica ali por 5, 6 anos. E dentro dos destroços, ela encontrou alguns livros, e em especial a Bíblia. A Bíblia. Como ela era alfabetizada, essa criança, ela lê a Bíblia como sua grande companheira todos os dias, durante os próximos 5, 6 anos. Eu faço essa pergunta. Essa criança, depois de ler a Bíblia toda, e com certeza, durante esse período, ela não tinha outra coisa a fazer senão ler a Bíblia, ela leu a Bíblia centenas de vezes, porque foi a grande companhia dela. Ela já cria, de uma certa forma, em Deus, mas daquela forma bem superficial, mas ela leu muito a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu te pergunto, essa criança se tornará o quê depois desses 5 anos lendo a Bíblia? Ela se tornará um católico apostólico romano? Ela se tornará um espírita kardecista? Ela se tornará um testemunha de Jeová? Ela se tornará um mórmon? Ela se tornará alguém que segue a igreja do Deus Pai, Deus Mãe, como algumas religiões têm feito? O que vocês acham que essa criança se tornará depois de ter lido a Bíblia por 5, 6 anos e ter entendido a mensagem? O que vocês acham que ela se tornará? Ela se tornará um judeu ou ela se tornará um cristão? Faço a pergunta à classe. Pastor, com certeza um verdadeiro cristão. Por quê? Porque ela não iria ter influência nenhuma de placas, denominações. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida da fala da nossa irmã, da resposta da nossa irmã? Não é isso, meus irmãos? Por que eu contei essa história, essa ilustração, e até lembrei do filme, né, do Forrest Gump? É isso? Não, desculpa, é Náufrago, perdoe. É Náufrago, do Tom Hanks. Forrest Gump é outro filme dele. É isso. Náufrago. O que acontece, irmãos? Eu contei essa história para mostrar que para nós nos tornarmos de outra religião, nós precisamos, além da Bíblia, nós precisamos dos textos sagrados dessas religiões. Como essa criança só teve acesso às escrituras e a mais nada, ou seja, ela
leu por muitas vezes o Antigo Testamento, depois leu também o Novo Testamento, ficou claro na cabeça dela todo o projeto redentivo. Então, num primeiro momento, até enquanto ela ficava só no Velho Testamento, ela estava sendo ali treinada, né, ao Deus de Abraão, ao Deus Pai. Mas chega no Novo Testamento, ela entendeu a obra do Filho, ela compreendeu a obra do Espírito Santo, a história da igreja, e ela só não sabia em que momento da história ela estava. Mas uma coisa era fato, ela compreendeu que realmente agora ela seria uma filha de Deus, ou um filho de Deus, ou seja, um cristão. Como a igreja primitiva recebeu esse apelido, né, que significa pequeninos cristos. E aí ela se tornaria isso. Eu não tenho dúvida que talvez ela mesma, talvez no ímpeto dela, ela até mergulhasse um dia falando, eu preciso de alguém que me batiza, quem sabe, eu vou me autobatizar. Eu não sei como que ela resolveria essas questões, mas no fundo do coração dela, essa pessoa se tornaria um cristão. Guardem isso. Conta essa história, irmãos, porque hoje a gente vai continuar falando sobre as 4 características das Escrituras. Vamos falar sobre a autoridade. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, e nós estaremos ainda continuando falando sobre a revelação, como hoje já mandei nos grupos para vocês o material para vocês lerem. Então, perceba, eu contei essa história mesmo para imprimir no coração de vocês que nós precisamos das Escrituras, que nós sem as Escrituras não somos nada. E quando acrescentamos ou tiramos das Escrituras, nós fugimos dessa oração de Jesus. Santifica-os na verdade. Não é santifica-os na tradição, não é santifica-os no judaísmo, não é santifica-os em mais nada. Podem ver que aqui até rompe as barreiras denominacionais, batista, presbiteriano, metodista, porque tudo isso Deus nos permitiu viver na história por enquanto. Talvez amanhã haja uma grande perseguição no mundo e a placa caia por terra e a gente seja identificado como igreja primitiva mais uma vez. Somos apenas cristãos, espalhados pregando o evangelho. Então percebam, santifica-os na verdade. É isso que importa para nós. A tua palavra é a verdade. Ponto final. Amém, meus irmãos? Deixa essa breve meditação, porque hoje a gente vai caminhar aqui bastante sobre vários assuntos. Então, eu vou agora compartilhar aqui com vocês o material de hoje, tá bom? Eu peguei aqui esse material, como eu mencionei, do professor Jair Ribeiro de Souza, da apostila dele. Nós vamos estar trabalhando aqui no material e no slide, e também na própria apostila, que é essa daqui, ó, a revelação de Deus, tá bom? É um material do Jair Ribeiro, que eu peguei com o professor Tiago Perim. O sumário desse assunto é esse daqui, que está sendo apresentado para vocês, ó. O conhecimento de Deus, natural e revelado, formas da revelação, a doutrina como revelação, a presença como revelação, a presença, a experiência como revelação, a história como revelação. E aí uma bibliografia, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando em cima dele, mas para facilitar, né, eu fiz o slide aqui utilizando o Gemini Notebook para fazer o suprassumo desse assunto. Talvez você me pergunte, mas pastor, na última aula nós não falamos sobre revelação, naquele artigo tão bom foi, mas hoje eu gostaria de mais uma vez cravar aqui uma estaca sobre esse assunto, porque isso também é fazer teologia sistemática. Inclusive, lembro que na última aula nós inclusive falamos que o assunto doutrina da revelação não era debatido durante muitos séculos. Nos últimos 200 anos, foi algo que veio à tona em virtude do iluminismo. Lembra que na primeira aula que nós tivemos aqui, nesse módulo, eu falei que teologia sistemática
é o exercício da teologia bíblica quando nós damos uma resposta no nosso presente. Lembra disso? Ou seja, então, pastor, quer dizer que antes desses 200 anos, na Reforma Protestante não se falava sobre a doutrina da revelação? Claro que falava, mas não era um assunto tão importante. A palavra revelação não tinha um destaque tão grande, mas os nossos irmãos da Reforma Protestante tratavam desse assunto usando sinônimos disso. E anterior a isso, e anterior à Reforma Protestante, os pais da igreja também não tratavam sobre esse assunto? Claro que tratavam. Esse assunto é um assunto bíblico. Deus sempre usou da sua revelação durante toda a história do Velho Testamento e do Novo. O termo, a palavra revelação, que não era um destaque. Então, por exemplo, quando Deus vem e se revela ao seu povo e diz, eu me fiz conhecer a vocês, o que é isso senão revelação? Eu estou passando a minha palavra a vocês, o que é isso senão revelação? Quando o Senhor diz, por exemplo, para que nós estudássemos as Escrituras, porque nelas está o poder de Deus, está a verdadeira vontade de Deus, o que é isso senão revelação? Ou seja, os sinônimos sobre esse assunto estão em toda a Bíblia, ou seja, na teologia bíblica, a maneira em que Deus se apresenta sempre foi marcante. Em todo o período dos servos de Deus, tanto na igreja primitiva, na patrística, na reforma protestante, sempre essa questão da revelação de Deus foi algo marcante e presente. Por outro lado, essa discussão, em virtude dos liberais, a igreja precisou se reunir e tratar desse assunto. Podem ver que hoje, quando nós falamos revelação de Deus, é algo comum para nós, não é? Graças a Deus. Então, eu fiz questão de fazer esse comentário agora, porque para mostrar para vocês que teologia sistemática é isso, é quando nós pegamos um assunto bíblico, ou seja, teologia bíblica, que é a arte da manifestação de Deus, a arte da revelação de Deus, dos oráculos, dos mandamentos em que ele passou ao seu povo, agora nós trabalhamos de forma sistemática e dando uma resposta. Então, na última aula, que foi a terceira aula, a gente trabalhou bastante sobre isso. E hoje nós vamos usar aqui essa apostila, porque a gente vai falar sobre a revelação de Deus e depois a revelação universal. E vocês notarão que em todos esses dois materiais, na apostila, que eu indico para vocês, só para vocês terem uma ideia, irmãos, cada apostila tem, em média, 15 páginas. Ou seja, fora o material que a gente vai trabalhar em aula, cada aula a gente trabalha ali por volta de 50 páginas. 50 páginas de um material teológico, de um clássico, ou seja, com muitos autores, com professores competentes, como o professor Jair, como o professor Tiago, e tantos outros que nos auxiliou em todo esse projeto, juntamente com Gruden, juntamente com os clássicos da teologia, o Langston, Hobbes, Erickson, Bancroft e tantos outros. Ou seja, percebam que a gente faz essa fina flor aqui para passar para vocês. Então, agora, vocês notarão que dentro desse assunto vai ficar muito claro a revelação natural e a revelação espiritual. Antes de entrarmos nos slides, o que seria, com exceção da professora Aparecida, é claro, que ela já fez o curso, ela é professora aqui da casa, né? Mas o que seria revelação natural, quando falamos na teologia? Revelação natural. O que os autores clássicos e ortodoxos estão querendo dizer? E o que seria revelação especial? Vamos lá, Beatriz. Como a mascote da classe, começa por você. A irmã Miriam abriu o microfone, você vai responder? Não, primeiro você. As Você. mais novas primeiro. Passo as honras. Revelação natural é revelação por meio da natureza, né? Se eu não me engano, Romanos 2 está falando que Deus, por meio da criação, né? Ele se revela
para toda a humanidade. Então, de forma que eles são indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer que não conheceu a Deus, porque a própria criação revela a glória de Deus. Tá ótimo, então dá uma pausa aqui, a bascotinha já foi ótima. Então agora, Miriam, pode. E a revelação especial, ou irmã Sônia, né, ou o Tomé, ou o Diego, se quiserem falar, que ela já 50% da pergunta ela já trouxe. Revelação especial, o que seria isso? Porque a revelação natural, nossa irmã já deu a síntese. É como nós observamos Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus na nossa natureza, na criação, tanto do planeta, do micro, quanto do macro, quanto do universo. Ou seja, nós notamos a atuação de Deus e a revelação de Deus por meio da natureza. Parabéns, viu, Beatriz? E a revelação especial seria o quê? Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nossa vida, e nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele se revela a nós de maneira especial. Sim, mas tem um complemento, como eu disse, com exceção da Cida. Cida não, mas os demais. Tem algo que mostra esse lado. O que a irmã Miriam disse é especial, é óbvio, o Espírito Santo. Que quem nos convence que é algo mais especial do que isso, mas ele nos direciona a algo. A Bíblia, os profetas. Joia. Então, explica melhor, Tomé. A revelação especial é diferente da que a Bíblia explicou aí da natural, né? Deus, ele decidiu, além de se revelar nas coisas criadas, através de homens que ele escolheu. E a Bíblia própria fala, né, que antes ele falava com o seu povo através dos seus servos, os profetas. Mas agora ele fala através de Jesus, né? E agora da palavra revelada. Glória a Deus, Tomé. Exatamente. Então, a revelação natural é como Deus se comunica com o ser humano por meio da natureza. E a revelação especial é a palavra de Deus sendo dada a nós. E aí é onde entra o Espírito Santo, avivando o nosso coração, nos atraindo à obra redentora de Cristo e todo o projeto salvífico, revelado no Antigo Testamento e no Novo. Ou seja, a revelação especial é as Escrituras. Agora, olha que interessante, eu fiz essa abertura aqui, porque, irmãos, em teologia vocês vão ver o tempo todo isso. E quando nós pegamos o próprio material do Gruden, inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, olha só que interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só. Quando nós pegamos aqui o material, ó, primeira parte. Estão vendo aqui onde está o meu mouse? À esquerda? A doutrina da palavra de Deus. Aí temos a palavra de Deus, o cânon, e mergulhamos no capítulo 4, as 4 características das Escrituras, a autoridade, depois vem inerrância, depois vem clareza, necessidade e a suficiência. Aí fechamos aqui, no caso, a primeira parte. Olha só que interessante. O Gruden, ele não trabalha muito sobre revelação. Notaram aqui? Por isso, irmãos, talvez você diga assim, pastor, então o senhor pegou um livro-texto que ele não trabalha? Não, ele trabalha também. Mas ele vai acabar tocando nesse assunto em outros capítulos. Já outros autores, outras obras, apresentam logo de início esse assunto. Eu acho importante, na minha opinião, numa hora como essa, que estamos falando sobre a palavra de Deus, nós falarmos sobre a revelação natural e a revelação especial. Para quê? Para mostrar que realmente Deus se revelou aos seres humanos por meio da natureza, mas a revelação especial de Deus é a palavra de Deus. Olha só essa fala aqui que interessante. A revelação natural, ela tem uma abordagem mais passiva. Como assim, pastor? Nós, seres humanos, ficamos contemplando a criação e tentamos, por meio disso, descobrir o divino na criação. Então, é uma atitude mais passiva.
tanto nossa, como filhos de Deus, quanto de todos os seres humanos. Podem ver que todos os seres humanos têm essa percepção. Só que essa atitude passiva, mesmo que reflexiva e filosófica, e principalmente religiosa, é um pouco perigosa, concorda, irmãos? Porque nós, em nome da nossa contemplação, podemos chegar a conclusões perigosas, concorda? Então, perceba, eu não estou dizendo que a revelação natural ela é errada. Não, não é errada. Ela é correta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela é uma revelação correta, mas se nós não tivermos a maturidade, o discernimento correto, a gente pode se enveredar para caminhos perigosos. Compreenderam? Por quê? Porque ela é passiva. Nós ficamos vendo a criação. Agora, já na revelação especial, ela é ativa. Deus vem ao ser humano, se revela a esse ser humano, dá direções a esse ser humano, dá ensinos a esse ser humano, dá um caminho, ou seja, como aprendemos na aula passada, ele age na história sem que nós participemos. Ele atua. É aí onde entra aquilo que nós trabalhamos na última aula. As teofanias, as manifestações. Ele usa pessoas, ele chega ao ponto de se quase se autoaniquilar, porque ele, como um ser divino e glorioso, aparece em forma humana, limitada. Ou seja, parece uma fragilidade, mas não é fragilidade, é uma identificação. Mas percebam, ele atua na história. E o maior marco da revelação é o próprio Salvador Jesus, o Messias. Mas percebam que, antes de chegar em Jesus, nós temos toda a palavra de Deus sendo dada e, paulatinamente, a vontade de Deus sendo estabelecida ali no seu povo. Ou seja, é Deus marcando o seu povo na história e mostrando a grandeza dele, a vontade dele. Ou seja, é algo muito mais ativo. Deus, inclusive, diz, olha, escolham a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Percebam, é ativo. Por isso que essa orientação ativa ela é especial e recebe esse nome. Já a outra, ela é passiva. Você contempla, você deduz, você observa. Mas ela tem essas características, tá bom? Tudo bem? Isso me fez lembrar uma frase de C.S. Lewis, que é muito linda, por sinal, e eu queria passar agora para vocês, para a gente começar aqui o nosso material. C.S. Lewis disse mais ou menos assim, porque eu não sei se você conhece a história, C.S. Lewis ele era um ateu, professor, salvo engano, de Oxford, de literatura medieval, alguma coisa assim. Ele foi, inclusive, um catedrático ao lado de J.J. Tolkien, aquele que escreve O Senhor dos Anéis, aquele clássico que vira filme, e dizem, né, que inclusive foi J.J. Tolkien que começa a falar de Deus para ele. E aí, C.S. Lewis se converte, se torna não só um cristão, mas um dos maiores apologetas e filósofos e teólogos que nós tivemos nas últimas décadas e séculos, né? Porque ele foi uma voz de Deus na academia, entre os sábios, entre os eruditos. Ele tinha uma memória brilhante. Ele diz uma frase que é mais ou menos essa, que Deus para ele era como o sol, que depois que ele passou a acreditar nele, ele começou a enxergar tudo ao seu redor. E aí ele explica, Deus é como o sol, não é que Deus é o sol. Ele explica essa frase dizendo que ele até que enxergava as coisas, como nós, por exemplo, enxergamos num dia de lua cheia. Numa noite de lua cheia, não é assim? Um dia não, numa noite, né? Numa noite de lua cheia, não é assim? A gente até vê uma montanha, vê uma árvore, vê as estrelas, vê o céu, vê uma casa, uma outra casa distante, vê uma pessoa vindo, mas não sabemos que tipo, que é a roupa, o jeito, porque estamos na noite. Mas e aí quando nasce o sol?
aí você enxerga a montanha, as árvores da montanha, as casas ao redor, as cores das flores, ou seja, os pássaros. Você consegue enxergar tudo com perfeição. Por quê? Porque agora você está na luz. Então, quando ele faz essa citação, que Deus para ele era como o sol, foi isso. Ele já compreendia a vida, mas ele tateava no escuro. Tinha uma percepção, mas era pequena, não era tão longa. No dia que ele entregou a vida a Jesus, ele passou a enxergar como um filho de Deus. E ele usou, né, a vida dele como um dos maiores defensores desse Deus que se revela a nós por meio de Jesus. Tá bom? Olha, muito legal, não é? Eu fiz essa introdução para a gente mergulhar agora, porque os termos vão acompanhar a teologia, tá bom? Revelação natural e revelação especial. Compreenderam? Ficou perfeito? Tudo bem? Então, vamos lá, Beatriz, leia para nós a revelação de Deus, por gentileza. Mapeamento teológico de como o infinito se fez conhecido ao humano. Uma síntese analítica baseada na obra de Calvino, Strong, Pannenberg, McGrath e clássicos da teologia sistemática. Apostila do professor Jair Ribeiro de Souza, 2008 a 2009. Ou seja, essa é a fonte do material que a gente vai mergulhar, do material que eu passei para vocês lerem. Então leiam, tá bom, meus irmãos? Vocês vão ver que material maravilhoso. Boa noite, Fabiano. Graça e paz, meu irmão. Oi, pastor. Graça e paz a todos. Então, continuando aqui, por favor, Beatriz. Como podemos saber algo sobre Deus? A pergunta fundamental de Calvino na obra Institutas. Otimismo natural, a crença de que o homem encontra Deus através das evidências no mundo natural, razão e consciência. Dá uma pausa aqui, foi o que eu falei há pouco. É possível, meus irmãos? Claro que é possível. Mas, ao mesmo tempo, é uma observação um pouco mais passiva, mais reflexiva, pode se tornar perigosa. Vejamos, por exemplo, as religiões ocidentais, ou melhor, orientais, aonde eles atribuem força ao vento, à água, ao fogo, à terra, aquela ideia dos avatares. Podem ver que dentro dos filmes e da própria religião, seja ela budista, seja ela de alguma matriz dessas linhas filosóficas, eles costumam dizer, porque o divino, se você fizer coisas boas, o divino te recompensa. Então eles têm uma relação. Vocês sabem, eu convivo com muitos japoneses, né? Eu tenho muita amizade com japoneses, minha norinha ela é mestiça. Então, olha só que interessante. O japonês, o coreano, por exemplo, o chinês, eles são muito místicos. Se você chegar e, por exemplo, né, falar assim, ó, cuidado que tal coisa vai te pegar, eles ficam morrendo de medo. Ao mesmo tempo que é uma mente muito lógica, racional. Podem ver que a grande maioria dos japoneses são engenheiros, são matemáticos, médicos brilhantes, têm uma capacidade reflexiva, mas o lado religioso é muito acentuado. Por quê? Porque faz parte da história deles. Então, eles até fazem coisas boas para que o divino os recompense. Então, perceba que esse lado natural, ele foi muito bem observado por várias culturas. E nós poderíamos dizer que, de fato, Deus deixou assim para trazer à tona mesmo no coração das pessoas essa inquietação pelo sobrenatural, né? Diga, Tomé, antes de continuarmos a leitura, você levantou a mão? Só um comentário aí, mas aí entendi o que o pastor estava falando, mas essas pessoas acabam entrando na segunda parte do versículo, né? Que ao invés de render glórias a Deus, preferiram adorar as coisas criadas lá em Romanos 1. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É por isso que eu falei que acaba tendo um perigo muito grande, né, Tomé?
Por quê? Porque, de fato, é exatamente esse o ponto. Por isso que eu falei que a revelação natural, Tomé, ela é importante, mas ela acaba sendo mais passiva. Mesmo que você tenha uma atitude mais investigativa, você não tem como cravar uma certeza. Pode ver, todas essas religiões, principalmente essas de matriz, vamos dizer assim, que se originam ali, tanto no hinduísmo, como no budismo, como nas religiões, inclusive ali do Japão, eles vão falar o seguinte, ó, nós seguimos a Deus desse jeito, você segue do seu jeito. Por quê? Porque você tem a sua certeza, mas o outro tem a certeza dele. Então, cada um se encontra com Deus aí do seu jeito, não é assim? Pode ver. Cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Por isso que na revelação natural, mesmo que ela seja interessante, seja um meio pelo qual Deus se comunique, a gente fica muito aberto. E na revelação especial, nós nos tornamos específicos. Por isso que ela é mais ativa. Não porque somos melhores, mas porque a revelação foi muito mais assertiva. Podem ver que para um budista, Jesus é um tipo de Buda. É um ser iluminado, não é assim? E para nós, Jesus é um tipo de Buda? Jamais. Jesus quem foi, meus irmãos? É o nosso Deus. É Deus que encarna, é o Redentor. Né? Para começar, nós não acreditamos, mediante a revelação especial, na reencarnação. Nós acreditamos na encarnação. Ou seja, Jesus encarnou. Mas e nós? Nós não encarnamos, nós ressuscitaremos. Perceba que, olha a diferença, ela é gritante, né? Então, é bem curioso, é por isso que, de fato, é isso que você acabou de dizer também. Por isso que na apostila, o professor Jair, ele já começa assim, ó, o conhecimento de Deus, natural e revelado. A gente está estudando agora a apostila que fala sobre a revelação de Deus, tá? Já já a gente vai na revelação universal. Ó, aqui, neste importante tema da teologia, há uma questão fundamental expressa pela seguinte pergunta: como podemos conhecer a Deus? Ou seja, aqui é uma pergunta que todas as culturas e todos os povos de todas as gerações sempre terão. Os egípcios tinham a sua ideia de divindade, os babilônicos, os sumérios, e assim qualquer religião, né? Mas agora a pergunta que fica é logo a seguinte, olha só. A obra As Institutas de Calvino inicia-se com uma questão de importância fundamental da teologia cristã. Como podemos saber algo sobre Deus? E aqui muda tudo, né? A nossa proposta aqui em bibliologia é falar, olha, vamos olhar para a revelação especial. Ela é o nosso tudo. Nós somos aquela criança que passou pelo náufrago. E nós fomos presenteados no meio de todos os destroços da vida e do pecado com a revelação sagrada. E é ela que nos basta. Ela que nos vai apontar o caminho de Deus, do Salvador, e de como esse Deus, que é eterno e soberano, agiu na história, se revelando como Pai, se revelando como Filho e se revelando como Espírito Santo. Ponto. E assim a gente entende melhor, né? Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Oh, meu pai do céu. Oi, Fia. Pastor, eu queria adicionar, né, que nessa parte da revelação natural, a gente tem também os povos indígenas, né? Que muitos acreditam, os povos indígenas. Sim, sim. Que muitos adoram a Deus como os elementos da natureza. Sim. Então, a gente não... Agora, deixa eu fazer um comentário aqui que eu preciso ser honesto com vocês, irmãos. Temos a revelação especial? Temos. Ela nos basta? Nos basta. Dá para a gente compreender tudo sobre a revelação natural? Não dá. Dá para a gente compreender como Deus tratará com os povos indígenas, povos antes do dilúvio, povos que nunca ouviram do Evangelho? A gente abre
um precedente dizendo o seguinte: temos a revelação especial e por isso devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, e aqueles que partiram, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, sem conhecer a revelação especial, Deus tratará com justiça essas vidas. Porque o que? Deus não é injusto. Deus é justo. Então, a gente não vai cravar aqui uma pedra fatalística, fechando, dizendo, ó, tá tudo no lago de fogo e enxofre. Irmãos, quem é que salva é Deus. Quem é que julga é Deus. Nós não somos Deus. É por isso que nós temos um dever. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. É por isso que um dia ele escolheu Abraão e escolheu o povo de Israel. E aí ele escolheu a igreja. E aqui estamos. E o que compete a nós é pregar, em tempo e fora de tempo. Como Deus vai trabalhar, nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, é o nosso dever. Como ele vai julgar, então cuidado para a gente também não ir para os extremos do julgamento. Mas também cuidado para a gente não ir para a frouxidão, tá bom? A gente vai ver hoje aqui. Porque em cima disso nascem ideias, eu diria, um pouco perigosas dentro da igreja protestante. Por exemplo, todo mundo está salvo. E é perigoso isso. Porque isso gera em nós o quê? Uma comodidade. Uma teologia um pouco cômoda. E é por causa dessa comodidade que muitas vezes a igreja acaba sendo uma igreja mais voltada a obras, a ética e moral. Não a uma transformação espiritual. Então percebam que nada é em vão e é por isso que a gente está aqui trabalhando e a gente vai prosseguir com muita cautela, tá bom? Fala, Fabiano. Pois não. Então, pastor, eu me recordei, de acordo com a pergunta da Beatriz, eu me recordei do livro Fator Melquisedeque, onde Deus, ele de alguma forma, ele em sonho, por meio de alguma revelação, ele se apresenta a alguém que não teve contato com ele, já preparando o caminho para que o evangelho ele seja pregado. Sim. Como foi o caso lá de Paulo em Atenas, né? Sim, sim. É Atenas, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Eu Não, acho é isso aí. que... É isso aí, Fabiano. É que nós ainda não tivemos aqui missões, eu não quis entrar no mérito, mas obrigado pela citação. Exatamente. Deus já pôs uma centelha da eternidade em cada povo, em cada cultura, e quando fizermos a matéria de missões, se Deus permitir que tenhamos também essa matéria aqui comigo, né? Eu estarei dando para vocês o livro do Fator Melquisedeque. E essa ideia do Fabiano, ela é muito oportuna nessa hora, tá bom? Ou seja, Deus, de alguma forma, já implementou no coração das pessoas, das culturas, das suas histórias, um desejo pelo eterno. E, ou seja, é a maneira, como nós chamamos lá, de ser o ponto de contato, aonde a gente agora vai e prega o evangelho. Então, obrigado, viu, Fabiano? Então, leia agora para nós, irmã, a barreira intransponível, por gentileza. Barreira intransponível, a crença de que as limitações humanas tornam o homem incapaz de discernir a existência de Deus por esforço próprio. Dando essa ideia daquilo que falamos na aula passada. Ou seja, vamos tomar cuidado, porque já que há uma revelação natural, nós conseguimos, então, passar o intransponível? Não. Aqui, meus irmãos, guardem isso. Por isso que a revelação natural ela é uma bênção, mas ela pode ser perigosa, principalmente quando a gente diz, passamos sim, tivemos um contato com o divino e ele é dessa forma. Olha aí, olha as religiões. Vão surgindo, tá bom? Então, continua para nós, Beatriz. O conhecimento de Deus na religião ocorre sempre por intermédio da revelação. Do contrário, defenderíamos a posição inaceitável de que o ser humano é capaz de conhecer a Deus sem o desejo divino de revelar-se. Hugo Ross McIntosh. Olha que frase magnífica. Ou seja, Deus que se revela para nós. Ponto. A gente sabendo disso fica claro, né? Leia de novo, Beatriz, porque essa frase é lapidar.
Um conhecimento de Deus na religião ocorre sempre por intermédio da revelação. Do contrário, defenderíamos a posição inaceitável de que o ser humano é capaz de conhecer a Deus sem o desejo divino de revelar-se. Se Deus não quisesse ter se revelado, nós não o conheceríamos, ponto. Mas já que ele se revelou, já que ele se mostrou e comprovadamente separa um homem, faz desse homem uma família, faz dessa família tribos, faz dessa tribo uma nação, faz dessa nação um reino, faz desse povo, que agora é uma monarquia, nascer ali na descendência desse rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores para todos sempre, pelo qual o governo não tem fim. E esse rei nasce de uma virgem, caminha entre nós, redime-nos, resgata-nos, ressuscita e está à direita do Pai, e agora derrama sobre o seu povo eleito o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E estamos aqui nesse projeto. Percebam, é tudo uma atuação de Deus. Nada nosso. Aleluia. Ô, meus irmãos, isso daqui é magnífico. Nessas horas é reconfortante seguir a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, sabendo o que de fato somos. Ele é Deus, nós somos servos. Tá bom? Tudo bem até aí? Continuando aqui. Pode ler, Beatriz, por gentileza? O propósito transcende a informação. Saber sobre a busca acadêmica pelo conhecimento verdadeiro, acúmulo de dados, detalhes históricos e fatos teológicos isolados. Na revelação, o que se revela é o próprio Deus, e não apenas alguma coisa a respeito de Deus. Ele faz-se conhecido nas suas revelações. Abel Langston. E o conhecer? Conhecer a autorrevelação pessoal de Deus em Cristo, focada em gerar intimidade, relacionamento, vida e salvação. Então, aqui só traduzindo, né, esse slide, baseado aqui no todo o material que a gente passou da apostila, exatamente sobre isso. Transcende a informação pela informação, a ciência pela ciência. Irmãos, eu acredito, tá? Eu vou agora filosofar, tá bom? São pensamentos meus. Eu acredito que um dia nós, seres humanos, eu gosto de chamar de DNA divino, tá? Assim como Deus permitiu com que a ciência, hoje, fizesse coisas que há 100 anos atrás todos diriam ser impossíveis. 100 anos atrás, só estou falando 100 anos. Na história da humanidade, 100 anos não é nada, né? É um dia, né? É algumas horas, não é? Há 100 anos atrás, a cirurgia que o Fabiano fez, que está aí aberto de um lugar a outro, né, Fabiano? Abriu quantos centímetros o seu peito, Fabiano? Você está em recuperação, né? Mais ou menos uns... Eu não sei, pastor, é cerca de, daqui até aqui acima, é cerca de um palmo eu acho que é uns 35 centímetros. Antigamente, quando começaram as cirurgias cardíacas, era assim um risco imenso. O Fabiano está aqui, ó, nem um mês de cirurgia, já está aqui sendo recuperado. Tecnologia dos médicos, colocou um tubo, né, Fabiano, dentro da sua, como que é o nome? Foi um tubo chamado tubo de Dacron. Tirou a parte que estava inchada do aneurisma na aorta e colocou um tubo para que o sangue ele passe ali pela artéria. Olha, só para eu... Me permita, tá, Fabiano? Uhum. Olha que coisa fantástica. Quem diria que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente ia pegar com todo respeito, tá? Um canudão e substituir uma horta. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de ficção científica. O irmão está aí bem, com certeza vai ter uma vida longeva, abençoada. Hoje, quantas cirurgias são feitas por instrumentos? Há 100 anos atrás, isso era algo de filme. Vamos lá, meus irmãos.
chegar na Lua, mandar, né, telescópios, James Webb fotografando aí as galáxias, tínhamos o Hubble, telescópio Hubble, ou seja, tantas coisas aconteceram em 100 anos, que é um absurdo. Por que eu estou falando tudo isso? Assim como Deus permitiu com que o ser humano clonasse uma ovelha, hoje tivesse a capacidade de gerar bebê fora do útero. Percebam, o que é a medicina, senão os mistérios da vida sendo descortinado por meio da ciência, não é isso? As pessoas, elas aprenderam a ver como que o divino faz o ser humano. E hoje os médicos, eles participam, né? Quantas são as cirurgias que eles tiram o coração do ser humano, mexe fora, depois deixa funcionando a pessoa em máquina, ou seja, uma complexidade. Por isso que eu falei que eu estou filosofando. Eu acredito, irmãos, que uma hora Deus pode nos permitir, quem sabe, por exemplo, o ser humano começar a notar as forças espirituais. Que existe. Há uma força divina do lado do bem e há uma força maligna por parte do mal. Nós sentimos e discernimos isso no nosso espírito. Mas e se um dia o ser humano conseguir mapear alguma coisa assim? Eu não duvido. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Perceba que o lado humano, ele existe, mas ele é informacional. Faz parte de uma certa academia. A revelação de Deus, de outra parte, vem de Deus, é muito sobrenatural. Está além da academia, está além da erudição, está além de tudo isso. E eu creio que um dia Deus até pode permitir com que o ser humano descubra, né, esse lado espiritual, para realmente assombrar o ser humano um pouco mais, diante, né, da vida nossa moderna. Porque percebam, irmãos, o ser humano ele tem caminhado de mal a pior, né? Com meio a toda a tecnologia, todo o desenvolvimento. Ele deveria se tornar mais humano e não está sendo assim, né? Pode ver que a gente está prestes a uma revolução em todos os gêneros na nossa humanidade, né? Então, percebam que aqui, ó, na revelação, o que se revela é o próprio Deus. E não apenas alguma coisa a respeito de Deus. Ele faz-se conhecido nas suas relações. Essa manifestação, essa revelação de Deus tem a ver com relacionamento com o ser amado. Não é somente um objeto a ser analisado. É o divino se mostrando para ter relacionamento com ele. Isso é fantástico. E isso é maravilhoso. Tá bom? Então, a autorrevelação pessoal de Deus em Cristo, focada em gerar intimidade, relacionamento, vida e salvação. Todo o processo da revelação de Deus é gerar intimidade, relacionamento, se manifestar. Assim como Deus se manifestou na história a um povo, usando pessoas, hoje ele se manifesta na nossa história, revelando a glória dele na nossa vida. E é isso que ele deseja fazer conosco, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos prosseguir rapidinho aqui para a gente concluir essa apostila, tá bom? Essa parte da revelação de Deus. Continuando aqui. A constelação da revelação bíblica. Olha só que coisa linda. Então, Deus se revela, olha só, por meio da Bíblia, ou seja, as Escrituras, por meio da natureza, por meio da providência, por meio da preservação do universo, por meio de milagres, por meio de uma comunicação direta. E tudo isso que ele se revela aponta para quem? Para Cristo. Porque ele foi o grande luzeiro, o grande sol da justiça, a grande estrela da manhã. Então, ele é, vamos dizer assim, né, o grande farol de todas essas revelações. E ele continua se apresentando a nós. Então, perceba que a revelação de Deus não é uma coisa única, é uma constelação para mostrar a glória dele. Agora, é claro que
tudo isso que eu acabo de dizer, as Escrituras acabam sendo o grande carro-chefe que mostra tudo isso e aponta para Cristo. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Leia para nós aqui, Beatriz, por gentileza, o termo Novo Testamento. O termo no Novo Testamento significa a manifestação total daquilo que fora até então obscuro. Mas, teologicamente, reconhecemos que a compreensão humana dessa manifestação permanece parcial. Então, o termo no Novo Testamento, ou seja, de revelação, é a manifestação total daquilo que fora até então obscuro. Era obscuro até o momento que ele se revelou. Mas mesmo assim, pastor, é tudo sobre tal coisa? Claro que não, meus irmãos. É tudo necessário, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer uma explicação aqui. É o A retirar Bíblia o véu, fala né, sobre pastor? tudo de Deus? Não, Deus é muito maior que a Bíblia, mas é o necessário. Aconteceram já todos os milagres? Claro que não. A maneira da preservação do universo, Deus vai fazer isso, mas o que mais? A gente não sabe. Tudo ainda permanece parcial porque está acontecendo no nosso cronos. E sobre Jesus, pastor? A gente vai aprender tudo sobre ele, o necessário para que a gente vá para o céu. Agora, olha que curioso. Mesmo que eu seja uma pessoa extremamente consagrada, como disse Spurgeon, e eu me aproxime de Jesus e eu me dedique a minha vida toda a conhecer a Jesus, eu só conhecerei um pedaço do seu manto. Outro pastor conhecerá um pedaço da manga de Jesus. Outro, ali, quem sabe, um outro pedaço da roupa de Jesus. Porque nós somos muito pequenos, irmãos, para conhecermos ao Cristo ressurreto, ao Pai glorioso, ao Espírito Santo de Deus. Então, consegue entender que mesmo que já tenha sido suficiente, ainda assim é parcial, porque ele é muito maior do que tudo que ele revelou dele próprio, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, continuando aqui. A matriz diagnóstica da manifestação. Olha só que interessante. A revelação geral apresenta dados com os quais o teísta constrói argumentos. Lembra que eu falei, irmãos, que a ideia da revelação geral é uma ideia onde a filosofia vai trabalhar. E aqui, meus irmãos, os teólogos liberais vão tentar deitar e rolar. Por quê? Porque é dentro da revelação geral, ou seja, universal. Por isso que ela se torna uma coisa um pouco mais passiva, porque você não pode cravar algo, você sempre vai deixar aberto, e por isso se torna perigoso. Mesmo que seja um exercício ativo de reflexão, ainda é geral, você não tem a última palavra. Já na revelação, como chamamos a especial, dá acesso a informações de outra forma, inatingíveis. Aqui é uma frase de Norman Geisler. Então, a revelação universal geral, ela tem o escopo e meio, ela tem a natureza física, a natureza humana, a história, tem o Criador, ela revela a sociedade civil, meios de condenação, ou seja, tem um escopo e meio, tem Deus se revelando, tem as normas dessa sociedade e o resultado final. Já na revelação especial, percebam, ela é focada em Jesus, nas Escrituras. Ela aponta para o Redentor. Ela aponta para o projeto de Deus naquela história. Um dia foi Abraão, os patriarcas, depois foi a história de Israel, e agora estamos no período da igreja. E ela aponta o quê? Os meios da salvação, que atingimos por causa dessa revelação e por causa de Cristo. Tudo bem até aí? Está dando para compreender? Estou indo muito rápido? Não? Então, continuando aqui. A multiformidade da revelação. A tentativa de simplificar o infinito gerou diversos modelos teológicos ao longo da história da igreja. Ou seja, aqui é onde houve as discussões sobre a revelação de Deus. Ou seja, temos doutrina, temos a presença dele, temos experiência e temos a história da revelação. Então,
a tentativa de simplificar o infinito gera esses modelos. A atenção teológica. Esses modelos não são mutuamente excludentes, ou seja, eles estão juntos, um não caminha sem o outro. Pode ver, se a minha doutrina não tem a ver com a história, é perigosa, concorda? Como que eu vou basear a minha doutrina? A minha doutrina é porque um dia Deus se revela onde? Na história. Ele manifesta a presença dele. E tem pessoas que registram essa presença e têm uma experiência. Tem um Abraão, que milagrosamente é pai, aos 100 anos, e Sara aos 90 anos. Ponto final. Ou seja, tem um ensino, há uma presença, há uma experiência e há uma história. Ou seja, esses acontecimentos não são excludentes. Todos caminham juntos. Se compreendidos corretamente, representam diferentes lentes pelas quais a comunidade cristã enxerga o mesmo fenômeno divino. Em outras palavras, o que acontece? Quando eu enxergo dessa forma, eu estou vendo Deus agir na história. Ora, e por que ele fechou isso na história? E por que ele disse, sigam essa história? Porque esse padrão agora a gente usará para o exercício de fé no nosso presente. Ou seja, a gente acaba copiando a história. Nós não precisamos de uma nova revelação, precisamos apenas daquela revelação, porque assim como ele trabalhou naquele povo, naquela história, ele vai trabalhar na nossa vida, na nossa história. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Só estou correndo um pouco para a gente fechar aqui, para a gente ir para o próximo slide. Modelo 1. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa aqui, já eu concluo. Aqui, nesse slide, vai só mostrar aqui exatamente esses pontos, tá bom? Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Aí aqui fecha-se todo o projeto, tá vendo? Falta só mais esses slides, mas para a gente não ficar com a primeira aula muito longa, eu só vou ler agora, no segundo bloco, esses modelos, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos fechar aqui? Irmãos, por que eu fiz questão de mais uma vez falar sobre a revelação? Eu não quero destacar aqui a revelação natural, pela natural. Aprendam com a revelação natural. Mergulhem nos estudos, não tenham medo de estudar. Mergulhem na ciência, não tenham medo, meus irmãos, de serem pessoas até que passem por questionamentos. Tudo bem. Vai ser assim na vida. Aprendam com a revelação natural, mas se concentrem na revelação especial. Ela vai ser a grande resposta para a nossa vida. Ela vai ser o grande alento. Podem ver que na história da humanidade, os maiores cientistas, eles eram pessoas que criam em Deus. Por quê? Porque no momento que a gente crê em Deus, a gente crê no metafísico, ou seja, no invisível. E essa conexão com o invisível abre portas mentais e espirituais para coisas imensas. Na história da humanidade, os grandes cientistas, eles acreditavam em Deus. Quando eles começavam a estudar, eles falavam, somente um ser supremo, poderoso, pode ter criado dessa forma. Porque, irmãos, olha só, eu sei que a gente está acostumado, só para eu fechar aqui, a gente está acostumado com a ciência, a gente está acostumado com a anatomia humana, com a biologia, com o micro, com o macro, mas quando a gente começa a ver a vida e a complexidade da vida, o nosso próprio corpo agora está trabalhando um monte de coisa dentro de nós e nós não estamos pedindo por isso. Isso é inerente à vida. Então, o cientista, ao estudar as coisas vivas, tanto micro quanto macro, ou universo, e ver que tudo se harmoniza, e que nós não fomos participantes diretos. Aliás, a gente acaba estragando muita coisa, não é? Não é verdade? O ser humano tem hora que ele cria muita coisa, inventa muita coisa, mas ele produz lixo, produz maldade, né? Percebam, aqui nós vemos o efeito da queda. Somos geniais, somos brilhantes, mas sem Deus podemos praticar uma maldade ao próximo, às próximas gerações, ao planeta, até o universo.
Interessante, não? Então, quando a gente começa a ver que tudo isso existe, e isso tudo que existe é inerente a nós, no sentido de nós não fizemos nada para a Lua estar onde ela está, as estrelas estarem onde está, o universo funcionar como está, o planeta funcionar como está, a rotação e a translação da Terra, os efeitos da Lua no planeta. Percebam, a gente não fez nada, a gente só compreende a lei que Deus nos deixou. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, realmente, por isso que muitos cientistas se tornam crentes, né? Não tem como, porque eles olham e falam, olha, eu só estou entendendo como tudo funciona, mas quem fez? Alguém fez. Tá bom? Então, eu estou dando esse destaque hoje para mostrar para vocês que a revelação natural ela é magnífica, mas a revelação de Deus, em especial, na revelação especial na palavra, ela é magnífica. Tá bom? Fechou? Então vamos parar agora, vamos tomar um chá, ir ao banheiro, e daqui a 5 minutos a gente volta. Vou parar a gravação então, tá bom?